tudo bem com vocês? Estou de intro nova! Acharam legal? Tava um pouco enjoado daquela começo de aula todo igual, toda vez, então dei uma mudadinha essa vez. Antes de eu começar a minha aula e dar o recado da aula de hoje, eu vou fazer um depoimento. Semana passada eu tive que ir na escola para fazer algumas coisas, né? E a hora que eu cheguei na escola, me bateu uma saudade de ver aquele colégio e lembrar daquela frente do colégio cheia de alunos, e alunos chegando, e pais deixando alunos. A hora que eu entrei no colégio, eu lembrei de vocês, né? Aqueles corredores cheios. E eu resolvi bater umas fotos. E depois do meu comunicado da vídeo, a aula de hoje, vai passar umas 10 fotos, mais ou menos, do colégio. E eu gostaria e espero que vocês tenham a mesma sensação que eu tive quando eu olhei o colégio. De lembrar de vocês no pátio, sentados pelo chão, tomando lanche, jogando bola. Então eu espero que vocês gostem, tá bom? Então hoje nós vamos para a aula 118 da apostila 6. Depois do vídeo da escola, bora para o nosso vídeo da aula, tá bom? Beijos, fica com Deus! Vamos para mais uma aula, a gente está na aula 118, relações de A em B. Então, eu vou ler o exercício 1 com vocês e já explico. Apresente todas as relações de A em B. O que seriam relações? Para eu descobrir as relações de A em B, eu preciso formar pares ordenados desses conjuntos que eu tenho, do conjunto A e do conjunto B. Como ele pede a relação de A em B, é A vezes B. Então, significa que eu quero do conjunto A para o conjunto B. Como ficaria? Eu pego o elemento do conjunto A e junto com os elementos do conjunto B. No caso, eu posso formar o par ordenado 3, 1 e o par ordenado 3, 7. Certo? Veja que eu formei dois pares ordenados relacionando o conjunto A com o conjunto B. Para eu descobrir os subconjuntos, que na verdade são as relações que eu quero desse conjunto A vezes B, eu preciso descobrir quantas relações ele terá, quantos subconjuntos eu consigo formar a partir do conjunto dado que eu formei. Então, o que eu vou olhar? Não são dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B? Então, eu vou colocar dois conjuntos elevado ao número de pares ordenados que eu encontrei. Eu encontrei este par ordenado e este par ordenado. São dois pares ordenados, então eu vou elevar a 2. E 2 elevado ao quadrado é 4. Então, eu sei que eu consigo formar 4 subconjuntos. Esse meu conjunto A vezes B possui 4 relações. Então, eu vou colocar as 4 relações aqui. Pronto, já numerei as 4 relações. Como que eu faço para descobrir quais são as relações que eu vou colocar aqui dentro? Então, a primeira coisa, é como se fossem possibilidades, certo? São pedaços do conjunto. A primeira relação é sempre vazia. Eu posso não pegar nenhum par ordenado do conjunto A vezes B. A segunda relação, eu posso só utilizar e formar o subconjunto 3, 1. Só um par ordenado. A terceira relação, só o par 3, 7. E a quarta relação, eu posso fazer o subconjunto, que são os dois conjuntos. Seria o 3, 1 e o 3, 7. Então, isso são subconjuntos, que são 4 relações do conjunto A vezes B, formado pelo conjunto A e o conjunto B. Tá bom? Vamos para o B. No exercício B, veja que eu tenho de novo o conjunto A vezes B, continua sendo a relação de A para B, porque a gente está no exercício B, o enunciado pedido é o mesmo, de A para B, só que agora eu tenho dois pares ordenados em cada um. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, formando os pares ordenados 3, 5, o par ordenado 3, 6, o par ordenado 4, 5 e o 4, 6. Bom, veja que eu tenho agora
4 pares ordenados na minha relação de A para B. Eu quero saber quantas relações esse meu conjunto vai ter. Então, veja que eu tenho 2 pares ordenados, não são 2? A e B, elevado ao número de pares ordenados que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, elevado a 4. E 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16 relações. Então, eu tenho que colocar as minhas 16 relações aqui. Vamos pôr. Já coloquei as relações aqui e a história é a mesma. A primeira relação é sempre o conjunto vazio, a segunda relação é o primeiro conjunto, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Então, no primeiro eu vou pôr o 3 e o 5, depois o 3 e o 6, depois o 4 e o 5, e o 4 e o 6. Até a quinta relação é um conjunto só. Agora eu vou selecionar 2 conjuntos. Pode ser aleatório, só que eu faço na sequência para não me perder. Então, eu vou fazer o 3 com o 5, 3 com o 5 e o 3 com o 6. Fiz este par ordenado aqui, esse subconjunto. Agora, eu vou fazer o 3 com o 5 e o 4 com o 5. O 3 com o 5, 4 com o 5. E o 3 com o 5, 4 com o 6. 3 com o 5, 4 com o 6. Agora, eu vou fazer os pares, ó, veja que eu fiz o 3 com o 5, o 3 com o 4 e o 5, o 3 e o 5 com o 4 e o 6. Agora, eu vou fazer o 3 com o 6 e o 4 com o 5. 3 com o 6, 4 com o 5. Agora, o 3 com o 6 e o 4 com o 6. 3 com o 6 e o 4 com o 6. Vou fazer agora o 4 com o 5 e o 4 com o 6. 4 com o 5, 4 com o 6. Bom, a minha possibilidade de 2 conjuntos acabou. Agora eu vou fazer com 3. Então, agora eu vou fazer umas bolinhas assim para eu não me perder. Eu vou fazer esse, esse e esse. Então, vai ficar o 3 com o 5, o 3 com o 6 e o 4 com o 5. Fiz esse subconjunto. Agora, eu vou fazer o 3 com o 5, 3 com o 6 e o 4 com o 6. Então, eu vou colocar o 3 com o 5, o 3 com o 6, o 4 com o 5, 4 com o 6, perdão. E o 4 com o 6, já coloquei. Agora, eu vou usar o 3 com o 5, o 4 com o 5 e o 4 com o 6. Então, o 3 com o 5, o 4 com o 5 e o 4 com o 6. Veja que o que tem 3 bolinhas já acabou a minha possibilidade. Então, agora tá faltando eu colocar o 3 com o 6, o 4 com o 5 e o 4 com o 6. O 3 com o 6, o 4 com o 5 e o 4 com o 6. E qual é a minha última relação? São todos. Então, a minha última relação é o 3 com o 5, o 3 com o 6, o 4 com o 5 e o 4 com o 6, certo? Não tem uma numeração correta. Eu faço nessa ordem para eu não me perder, mas poderia ser misturado, tá? Só que daí para descobrir qual que tá faltando fica mais difícil. Então, esse aqui é o maior que a gente tem da aula. No próximo exercício, que é o exercício 2, a letra A, vai ficar para vocês. É a mesma coisa desse, tá bom? Igualzinho. Número 2, ele pede, apresente todas as relações de A em A sendo. Eu vou fazer o exercício B, porque o exercício A é parecido, é igual ao exercício que eu fiz agora, a letra B do número 1. Então, vocês vão fazer sozinhos. Então, o exercício B, quando ele fala de A em A, é a mesma coisa que eu fazer A vezes A. Mas como assim se eu só tenho um conjunto? Repita. De novo, o conjunto A. Então, o par ordenado do conjunto A será 0 e 0. Apenas um par ordenado, certo?
Bom, como que eu faço para descobrir as relações? As relações, o que eu faço? Quantos conjuntos eu tenho? Eu tenho 2, é A e A, mas são 2 conjuntos. Quantos pares ordenados ele formou? Ele formou um par ordenado, então eu vou levar a 1. Então, 2 elevado a 1 vão dar 2 relações, certo? Se vai dar 2 relações, eu tenho que colocar a relação 1 e a relação 2. A relação 1, a gente sabe que sempre será a primeira vazia, né? Ou a segunda, tanto faz. Eu ponho a primeira porque já sigo essa ordem. A segunda relação é um par ordenado. Como só tem ele, só vai ser ele e vai acabar por aqui. Certo? Vamos para o próximo exercício. Lembrando que o exercício A, vocês vão repetir o conjunto A 2 vezes. Então, como o conjunto é 5, 8, olhem lá no exercício de vocês, ele vai ser 5, 8, 5, 8, vão ter 4 relações, portanto, vão ter 4 pares ordenados, portanto, eles vão ter 16 relações, igualzinho a gente fez no exercício anterior, tá bom? Vamos para o exercício 3. Bom, no exercício número 3, ele diz o seguinte: se A tem 4 elementos e B tem 2 elementos, quantas relações de A em B existem? Então, bom, ele fala que o A tem 4 elementos e o B tem 2 elementos. Então, vamos descobrir os pares ordenados. A vezes B, que é 4 vezes 2, vão dar 8 pares ordenados. As relações, então, seriam os 2 conjuntos elevado a 8. E 2 elevado a 8, a gente sabe que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 8 vezes, que é a mesma coisa de 256 relações. Aqui ele não pede quais são as relações. Já pensou? A gente tem que fazer 256 relações? Ele só pede quantas. Então, já está respondido que são 256 relações. Bom, no exercício 4, ele diz: se temos 8 relações de A em B, quantos elementos temos em A e quantos elementos temos em B? Se há 8 relações de A em B, significa que a gente tem 2 conjuntos e que um conjunto, o conjunto A, por exemplo, ele pode ter um elemento e o conjunto B, ele pode ter 3 elementos. Por quê? Porque 1 vezes 3 é 3 e 2 conjuntos elevado a 3 vai dar 8, que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 relações. Então, relações. Ô, tá louco aqui, hein? 8 relações. Então, significa que o conjunto A provavelmente tem um elemento e o B tem 3, ou vice-versa. O A tem 3 e o B tem um elemento, tá bom? Estamos no final da aula, vocês vão ficar com o exercício 2, a letra A. Ela terá 16 relações, hein, gente? Então, é o mesmo tipo do exercício B da número 1, bem grande para fazer, mas vocês conferem no link de resposta, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até a próxima aula.